Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, trazer aí as últimas novidades para você. Iremos falar sobre essa troca envolvendo Martim Benítez e dois jogadores do São Paulo, e mais aí uma grana pintando em São Januário, aí por detalhes para ser fechada essa negociação, que é até muito vantajosa para o nosso Gigante da Colina. Então iremos falar sobre isso. Falaremos também sobre aí o Zeca, novo reforço do Vasco da Gama, mais dois jogadores que também podem pintar em São Januário, e a saída também de Germancano, que começa a ser pautada dentro do Vasco, e sobre a anulação da partida. Mais uma vez o Vasco entrou com um pedido de impugnação com relação à decisão do STJD. Mas então, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas essas notícias e de tudo que acontece no nosso Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como eu sempre falo também aqui no meu canal, Vascaíno ajuda Vascaíno, então eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, e vamos começar falando aqui sobre os novos reforços do Vasco da Gama. Ontem aí o Zeca foi apresentado aí definitivamente no clube, apresentado não, oficializado como novo jogador do Vasco através das redes sociais do Gigante da Colina, né, rapaziada? E ele, na mesma rede social, né, do próprio jogador, já se despediu do Internacional e mandou uma mensagem aí aos torcedores vascaínos falando o seguinte: muito feliz em vestir a camisa do Vasco, vou me dedicar ao máximo e dar o meu melhor em cada partida. Zeca agora é Vasco da Gama. Passagens ali por Inter, Santos e Bahia. Um excelente jogador. Hoje, na parte da tarde, eu vou trazer um vídeo aí analisando para vocês conhecerem também quem é esse jogador. Então já se ligue, por volta ali de meio-dia, 2 horas, eu trago um vídeo aí analisando quem é o Zeca, o lateral, o novo lateral esquerdo do Vasco da Gama. E além dele, outros dois reforços aí foram apresentados também no Gigante da Colina, sendo o Hernando e o Marquinhos Gabriel, e já falaram as suas expectativas para esse ano. O Hernando aí falou que ficou muito feliz em receber essa oportunidade de vestir, né, a camisa do Vasco da Gama, ele que veio do Bahia. Então acredito que sim, que é maior o peso da camisa do Vasco. A gente ainda sabe que mesmo por diversos problemas, o Vasco continua sendo um dos grandes clubes do Brasil. Espera aí ajudar na reestruturação do Vasco da Gama, que é uma das propostas dessa atual diretoria, quando convida jogadores ali, esse período de reestruturação do Gigante da Colina, e falou que para o torcedor pode contar com muita garra, determinação. Ele já se coloca ali à disposição do Marcelo Cabo para estar presente aí nas próximas partidas do Vasco da Gama, e espera um Vasco forte também. E o Marquinhos Gabriel falou que está muito agradecido por mais essa oportunidade, está ansioso para iniciar os trabalhos e que é o mais rápido possível recuperar a sua forma física, porque estava muito tempo parado, e que o Marcelo Cabo já pode aí também nos próximos dias contar com o jogador, e promete muito trabalho para colocar o Vasco no lugar que ele merece. Então é claro, muito ansioso aí para ver os dois jogadores. Não são excelentes contratações, diferente do que eu acho do Zeca, que foi sim uma ótima contratação para a lateral esquerda, mas esperamos que ele venha nos surpreender, né, tanto o Marquinhos Gabriel quanto o Hernando, e fazer belas atuações com a camisa do nosso Gigante da Colina. E agora, rapaziada, falar sobre mais um reforço, que é o Rainer, né? Um lateral dessa vez direito, que teve grande destaque aí pela equipe do Cuiabá na última temporada. O Vasco estava de olho, o empresário do jogador confirmou que realmente recebeu sondagens do Vasco da Gama, porém, segundo aí as últimas notícias, o Goiás e o Internacional entraram aí nessa disputa, né, pela contratação do jogador. E por conta disso, o Vasco já saiu aí dessas negociações com o Rainer, encerrando aí a chance e a oportunidade de uma possível vinda do jogador para o Gigante da Colina. E vamos falar agora com relação à saída. Estamos falando de reforço, agora vamos falar com relação aos jogadores que estão indo embora do Vasco da Gama. Eu começo falando do Germancano, antes de falar sobre Martim Benítez, que está aí por detalhes de um possível acerto
Germancano aí, né, rapaziada? Um dos melhores jogadores, se não melhor, da última temporada, artilheiro da equipe, um grande atacante que definitivamente é sim uma das prioridades da permanência dessa atual diretoria. O próprio Marcelo Cabo já deu a entender e já falou em conversas que quer, independente do que aconteça, a permanência do Germancano no time do Vasco. E aí o empresário do jogador ontem veio à mídia e reafirmou que ele tem contrato com o Vasco e vai cumprir esse contrato até o final. Contrato aí que vai até o final de 2022. Então muitas pessoas dizem que o Cano irá sair, mas ontem o empresário veio mais uma vez e reafirmou essa palavra, que o Cano tem contrato e vai cumprir ele, e também deixou bem claro que não é verdade a informação de uma possível negociação com o Corinthians e que o jogador no momento não pensa em sair do Vasco, quer continuar, não quer ir para o Corinthians, desmentindo aí toda chance de negociação entre o Corinthians e o Vasco da Gama, dando a entender que definitivamente o Cano, pelo menos nessa temporada, vai permanecer vestindo as camisas do Gigante da Colina. Enquanto o Cano fica, o Benítez sai, né, rapaziada? Temos a notícia aí que o Benítez está por detalhes, se não fechado já com o São Paulo. Ontem o Muricy, aliás, veio à mídia falar sobre isso. O Muricy que agora faz parte da diretoria do São Paulo, relacionada à parte de futebol do clube. E aí, além dele, o diretor do Independente também confirmou um acordo entre o Benítez e o São Paulo. Para quem não sabe, o Independente, o Benítez e o São Paulo já estão com as partes acordadas. Dependia somente do Vasco aí. Também chegaram a um acordo com relação a isso. Tivemos notícias também que o Vasco chegou a um acordo com relação a isso. O Vasco aí que havia mandado uma proposta de enviar o Benítez para o São Paulo, em contrário disso receber ali o Shailon e o Paulinho Boia, e também para que o São Paulo pagasse os 500 mil de euros, né, o 500 mil de euros com relação aí ao empréstimo feito entre o Independente e o Vasco da Gama, ou seja, suprir aí essas dívidas e também emprestar esses dois jogadores. E aí, segundo notícias, o São Paulo aceitou aí essa proposta do Alexandre Pássaro em nome do Vasco da Gama. Então o Benítez vai para o São Paulo, que é o desejo do jogador, permanecer no Brasil, jogar uma Libertadores, jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, ter uma maior visibilidade. Isso é bom também para o próprio Independente. E o São Paulo quer muito o atleta, o Hernan Crespo, atual treinador do clube, que é argentino, sabe das qualidades do Martim Benítez, também quer o jogador. Então o Martim Benítez nos próximos dias provavelmente já estará sendo transferido aí para o São Paulo. Enquanto isso, o Shailon, Paulinho Boia e mais 500 mil reais serão entregues ali ao Vasco, 500 mil euros serão entregues ao Vasco da Gama ali para cessar ali e selar de vez essa negociação. Na minha opinião, é claro, gostaria muito da permanência do Benítez, mas foi um jogador que, de certa forma, decepcionou muito o torcedor vascaíno, pelo menos no final, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então ele vem dinheiro, ou seja, o Vasco não vai precisar pagar nada com relação ao período que o Benítez ficou no Rio de Janeiro. E também vem mais dois jogadores, sendo o Shailon, meio de campo, e o Paulinho Boia, um atacante. Aí, na minha opinião, uma excelente negociação feita para o Vasco da Gama, mas deixe aí o seu comentário, o que você acha dessa negociação feita entre o Vasco da Gama e São Paulo. E vamos agora, para finalizar o vídeo, falar sobre o STJD, né, rapaziada? Tivemos aí notícias na última semana que, infelizmente, o STJD impugnou as chances de partidas, ou seja, não deu chance nenhuma de uma anulação na partida entre Vasco e Internacional, fazendo com que o Vasco até mesmo tivesse chance de não ser rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, ontem, o Vasco, aliás, na segunda-feira, o Vasco entrou mais uma vez com um pedido no STJD para a anulação da partida, com novos motivos, novos argumentos, pedindo mais uma vez a impugnação aí desse pedido e desse julgamento feito pelo STJD. E ontem o Vasco emitiu aí uma nota declarando realmente o que foi falado através ali desse novo recurso para anular o jogo contra o Internacional. Aí eu vou citar dois motivos principais, dentre vários que foram citados pelo clube, sendo um: aí, já que não houve o uso do VAR no gol do Internacional, não era para o VAR ter entrado em ação em nenhum momento da partida, como se desse a entender que era para ter sim ali um equilíbrio entre as partes do jogo, porque já que a tecnologia não foi utilizada bem, não conseguiu ser utilizada no início do jogo, era para o jogo inteiro ser usado sem o uso do VAR. É claro, um grande argumento feito aí, pela essa atual diretoria do clube. De certa forma tem que sim entrar na justiça pedindo anulação. Volto a repetir, não sou de acordo com essa atual diretoria, não acho que eles deveriam estar dentro do Vasco, mas tem que sim brigar até o final com relação à anulação dessa partida entre Vasco e Internacional. E o outro motivo aí
segundo, né, essa diretoria, é que o VAR, ao longo das conversas obtidas, os áudios liberados da cabine do árbitro de vídeo, utilizou pressa para determinar a ação. A gente vê que quando as linhas não são traçadas, a arbitragem entrou em desespero, os árbitros de vídeo, então dando aí, segundo a sua própria consciência, o resultado, a confirmação do gol. Isso é totalmente errado, né? Segundo ali o árbitro de vídeo, segundo os direitos ali, o julgamento, né, feito segundo o VAR, e por conta disso aí é mais um motivo ali que o Vasco entrou nessa atual e nova ação a favor, aliás, da anulação da partida entre Vasco e Internacional. Tem outros diversos motivos aí, mas esses são os dois principais, dando a entender que definitivamente o Vasco foi muito prejudicado, isso é fato, e segundo aí esses motivos passa a ser um erro, em vez de fato, um erro de direito, que é definitivamente o que tem que fazer, né, com que anule a partida, só para voltar e entender. Para que uma partida seja anulada, o erro tem que ser de direito e não de fato. O que seria um erro de direito ou um erro de fato? Um erro de fato ali é quando um juiz erra uma marcação de pênalti, um juiz dá um cartão vermelho de maneira errada, é um erro da arbitragem. Um erro de direito é quando um jogador é expulso continuando a partida, quando um time entra ali com 12 jogadores em vez de 11. São esses tipos de erro que bate diretamente nas leis ali do campeonato em vigor, no caso, o Campeonato Brasileiro, rapaziada. Então o Vasco entrando aí com esse pedido na ação, esperando que realmente a partida seja anulada, e caso mais uma vez o STJD impugne, né, esse pedido aí do Vasco, aí o Vasco vai entrar em definitivo ali pedindo multa de 100 milhões de reais com relação aí à sua queda à segunda divisão. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir aqui para deixar o seu like e o seu comentário para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas e o nosso canal possa crescer. Eu tô na meta aí dos 25 mil inscritos, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Fique ligado que às 2 horas da tarde teremos um vídeo aí explicando o Zeca ali, fazendo uma análise completa de quem é o novo reforço do Gigante da Colina, e também às 7 horas da noite trazendo as últimas novidades do Vascão. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço a todos e, como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas!